Pronto, Luiz, tudo ok. Pedro, brigadão aí pela disponibilidade. Vamos nessa. Obrigado eu que agradeço o convite, gente. É um prazer enorme estar aqui batendo papo com vocês. Vamos lá. Valeu. Pessoal, boa noite. Eu sou o Luiz Andrade, sou sócio e assessor de investimentos da Veneza Investimentos, escritório de agentes autônomos credenciado a XP Investimentos. E hoje a gente tem o prazer aqui de estar recebendo o Pedro Simonetti, o responsável aí pela relação com os investidores aí da Giant Steps Capital. Então, acho que é um fundo que todo mundo deve conhecer bem, principalmente quem for nosso cliente, principalmente as duas estratégias da casa, né? O Zara e o Sigma, né? Também, ou o Dares. E, Pedro, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco da casa, da história da casa. E muita gente pensa assim, né? Quando a gente vê fundo quantitativo, muita gente pensa que é um monte de robô lá, né? E não é isso, são pessoas e até um histórico de pessoal lá, todo mundo tem, no mínimo, uma Olimpíada de Matemática no currículo, né? Queria que você contasse isso também um pouco e como é que começou a história aí da casa. Fechado, vamos lá então. Então, obrigado de novo pelo convite, pessoal. Obrigado pela parceria, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal que está assistindo a gente, eu sou o Pedro Simonetti, sou sócio responsável por toda a parte de relacionamento com investidores na Giant. Vou já então direto ao ponto, só para o pessoal que a Giant Steps é uma gestora que começou em 2012, então a gente está completando aí quase 9 anos agora de histórico, e a gente é famoso no mercado. É engraçado como as pessoas de fora, as pessoas que enxergam a gente de uma forma completamente diferente da forma como nós mesmos nos enxergamos, né? O mercado conhece a gente por ser uma gestora quantitativa. Isso. Nós somos a maior gestora da América Latina, a maior gestora quantitativa da América Latina, não só em PL sobre gestão, não só sobre dinheiro sobre gestão, mas em número de pessoas fazendo o trabalho também. Então, hoje a gente tem mais ou menos 2,5 bi de reais. E aí, o engraçado é assim, o pessoal conhece a gente como essa maior gestora quantitativa da América Latina. A gente se enxerga como uma gestora de fundos multimercado, que usa a tecnologia para fazer gestão. No final do dia, quantitativo é só isso. Então, vou começar já falando então da ideia do quantitativo, e eu acho que a melhor forma de explicar isso é fazer um paralelo com a extração de ouro físico na natureza. A verdade é que o trabalho de um gestor de fundos, qualquer fundo, quantitativo ou não, o trabalho dele é encontrar as pepitas de ouro no mercado, é encontrar as oportunidades para entregar retorno para os nossos investidores. A extração de ouro físico começou 500 anos atrás, né? Quando os europeus vieram para cá, para a América, e eles pegavam as pessoas que estavam aqui e eles mandavam as pessoas encontrar esse ouro na natureza. Aí o cara pegava uma pá ou pegava uma peneira, ia num riacho, e é bem verdade que naquela época você conseguia pegar uma peneira, peneirar os pedregulhos que vinham no riacho e você encontrava pepitas de ouro no meio dos pedregulhos. O ouro ele estava visível a olho nu na natureza. Uhum. 500 anos depois de 500 anos de exploração, hoje se você pegar uma peneira e falar que você vai num riacho achar ouro, as pessoas vão olhar bem para sua cara e falar, cara, você está ficando louco. Depois de tanto tempo assim, o ouro já não está mais visível a olho nu na natureza. Você poderia até falar, está mais difícil de encontrar ouro. Mais ou menos. Se você comparar a produção de ouro de hoje com o auge da corrida do ouro aqui no Brasil, você vai ver que a gente produz mais ou menos 50 vezes mais. O que mudou é a forma de fazer isso, é a ferramenta que você usa. Não tem mais ninguém usando pá, ninguém usando peneira. Se você quiser encontrar ouro na natureza, você vai precisar usar um maquinário gigante, você precisa usar um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, junta tudo e aquilo vira uma pepita. Então, o objetivo ainda é o mesmo, mas a forma como se faz isso hoje em dia é completamente diferente.
A mesma coisa serve para o mercado financeiro. Nosso trabalho como gestor é encontrar essas oportunidades para gerar alfa para os nossos investidores, gerar retorno para os nossos investidores. E é bem verdade também que alguns anos atrás, um gestor que estivesse bem informado, ele conseguia olhar para o mercado e encontrar essas oportunidades, de certa forma, visíveis a olho nu, né? Aqui no Brasil, talvez a mais famosa, mais explorada pelos fundos multimercado nos últimos anos foi a NTNB. Você olhava, nos últimos anos, se você olhar a carteira dos fundos multimercado, você vai ver que a grande parte do retorno deles veio do título público indexado à inflação. Estava fácil encontrar, né? Estava muito na cara. E a verdade é que conforme o tempo vai passando, vai ficando cada vez menos na cara. O mercado vai mudando e a forma como você encontra essas oportunidades também muda. O mercado financeiro teve duas grandes mudanças nos últimos anos. A primeira delas é a quantidade de informação disponível. Eu acho que todo mundo concordaria comigo que quem tem melhor acesso à informação, tem acesso a mais informação, tem uma vantagem na hora de achar essas oportunidades para ganhar dinheiro no mercado. Só que o problema é que a quantidade de informação vem crescendo de forma exponencial. Agora todo mundo já está bem familiarizado com o exponencial, com o negócio do coronavírus. Mas a verdade é que, aliás, o coronavírus é um bom exemplo disso, né? Recapitula na cabeça de vocês. E acho também, Pedro, até a queda, né? A velocidade da queda, né? Também. Em 2008... Exato, perfeito. É exatamente isso. Eu vou falar, já vou chegar aí onde Legal. Você mencionou. Mas recapitula na cabeça de vocês, nas últimas 2 ou 3 semanas, a quantidade de informação sobre coronavírus que vocês receberam. Todo mundo está em grupo de WhatsApp aí, né? Cara, você recebe um áudio de um médico falando uma coisa. Aí você recebe um áudio de um médico falando uma coisa completamente diferente. Aí você vê um dado que o contágio aqui no Brasil está aumentando cada vez mais. Aí você vê países que estão fechando os hospitais de campanha, parece que o negócio sumiu milagrosamente lá. E aí você está sendo bombardeado de todos os lados, de tanta informação, que a sensação que fica é que você não consegue entender direito o que está acontecendo de verdade. Não sei se você se sente, eu me sinto dessa forma o tempo inteiro. É tanta informação, você não consegue distinguir o que vale do que não vale, o que é bom do que não é bom. E é muito difícil você digerir todas essas informações e formar um cenário do que é o que realmente está acontecendo. E isso é uma coisa que não está acontecendo no coronavírus. Isso é um sintoma de uma mudança que aconteceu em todas as áreas do conhecimento de atuação humana. Tem um estudo muito legal que a IBM fez, que eles estavam tentando estimar a quantidade de informação já produzida pela humanidade. O estudo dos caras, eles estavam tentando voltar desde o Homem das Cavernas, primeira vez que o cara escreveu alguma coisa numa parede, até os dias atuais. A principal conclusão desse estudo, que não era o objetivo inicial do estudo, é que se você conseguisse estimar, tem várias dificuldades para fazer essa estimativa, mas de toda a informação já produzida na humanidade, eles conseguiram identificar que 90% é dos últimos 12 meses. Isso significa que a cada ano que passa, a gente está fazendo quase vezes 10 a quantidade de informação que a gente produz. E aí, num cenário desse, um gestor, uma pessoa, ou um grupo de pessoas, por mais brilhantes que eles sejam, você não consegue digerir tanta informação assim de cabeça. Você precisa usar uma ferramenta melhor. Em outras palavras, não dá para ir mais de peneira. Você precisa usar alguma outra coisa. No nosso caso, o que a gente faz é usar poder computacional para conseguir processar essa quantidade de informação que de cabeça não dá. Faz sentido? E aí você mencionou um outro ponto que costuma passar embaixo do radar das pessoas, mas a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Se fizer uma comparação, eu acho que até isso que você ia falar, né? A comparação dessa crise que a gente passou agora com 2008. Cara, 2008, quando a crise começou, até a gente chegar no patamar mais baixo de preços no mercado, esse processo demorou alguma coisa, com quase 2 meses foram. Dessa vez aconteceu em 4 dias. Então, por que isso acontece? Porque você tem muita gente agora usando tecnologia. Inclusive, se você pegar os 10 maiores hedge funds do mundo, hedge fund, para quem não sabe, é o fundo multimercado lá fora. Você pegar os 10 maiores fundos da indústria no mundo, você vai ver que 8 deles são quantitativos. Isso significa, ou seja, 8 deles são o core
da estratégia deles é baseado em tecnologia, em algoritmos. Eu já vou até falar mais sobre isso, mas o algoritmo ele tem até intuitivo a diferença de velocidade para um ser humano, né? Imagina que você é um trader de um fundo e aí sai uma notícia nova. Quanto tempo demoraria para você entender o que aconteceu, entender as implicações daquilo, tomar uma decisão de investimento e emitir uma ordem e executar? Se você é um cara muito rápido, você vai demorar alguns segundos. Segundo é puxando a barra, mas pelo menos alguns segundos você vai demorar para reagir a esse fato novo. O problema é que quando você fala de algoritmo, você não fala de segundos, você fala de milissegundos. Então, só como base de comparação para vocês, hoje na Giant a gente consegue processar uma informação nova, tomar uma decisão de investimento, emitir uma ordem e executar em 13 milissegundos. Como base de comparação, um estalo de dedo é mais ou menos 500 milissegundos. Dá para ter noção da velocidade disso. E aí, não somos só nós. Boa parte do mercado já usa isso. E aí, é natural que o mercado reaja muito rápido. Tem gente que... Mas, assim, eu queria que você mostrasse qual é a diferença, então, de um fundo tradicional para um fundo quantitativo, um fundo de tecnologia como a Giant hoje. Qual é a diferença aí? Cara, sua pergunta é perfeita. Na verdade, eu vou fazer uma comparação. Tá? Vou fazer um paralelo, então, com um fundo tradicional, um fundo macro, né, que é o mais famoso aqui no mercado. Isso, normalmente, um fundo macro, você tem uma pessoa, um economista, ou um grupo de economistas, que são caras de muita experiência no mercado, eles têm 10, 20, 30 anos que os caras já estão no mercado, já viram muita coisa acontecer. E aí, eles usam a experiência deles para criar teses de investimento. Então, vou dar um exemplo. Um economista ele pode olhar e falar, cara, vou dar um exemplo, aqui, o importante não é o exemplo, sim o processo. Mas aí ele pode falar, pô, um cenário que os juros caem, a inflação está controlada e a moeda está controlada, esse é um cenário que tende a ser um cenário bom para a Bolsa. Ele criou uma hipótese, uma tese de investimento. O que ele faz normalmente? Ele vai sentar na frente do terminal dele e toda vez que aquele padrão acontecer, ele vai entrar comprando bolsa. Nós, como uma gestora quantitativa, e aí, essa palavra a gente nem gosta tanto, porque no final quantitativo é só a ferramenta que eu estou usando. Mas no nosso processo, a gente pode ter exatamente essa mesma ideia. Juro baixo, inflação controlada, moeda controlada, é um cenário bom para a bolsa. Só que, em vez de sentar na frente do computador e ficar esperando esse padrão acontecer, a primeira coisa que a gente vai fazer eu vou olhar os últimos 50, 100 anos, eu vou pegar o quanto histórico eu consegui dos ativos no país e deixa eu ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. E mais importante, se tem indícios que isso vai continuar a se repetir daqui para frente. Não adianta nada o padrão se repetir lá atrás, o mercado mudou de regime e já não funciona mais. Então os gestores vão buscar evidências estatísticas de que esse padrão realmente é consistente e se repete ao longo do tempo. Uma vez que eles falam funciona, aí a verdade é assim, isso é um padrão econômico. Uhum. Se funciona no Brasil, deveria funcionar em outros lugares ao redor do mundo. Vamos testar. Vamos testar isso nos Estados Unidos. Testa no Japão, testa na Alemanha, testa na China, testa no mundo inteiro para ver se esse padrão realmente é consistente. Uma vez que eles falaram funciona, a gente vai fazer um programinha de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele vai entrar executando automaticamente no mundo inteiro. Faz sentido? Então, no final do dia, o processo é parecido. O quantitativo coloca uma camada a mais. O gestor usa a experiência dele, os últimos 10, 20 anos, deixa eu tentar usar a tecnologia para expandir esse histórico que ele está olhando. Vou olhar não o histórico inteiro dos ativos aqui no Brasil e vou olhar em outros lugares ao redor do mundo. Depois, em vez de sentar e executar, vamos testar. Quero ver evidências de que isso realmente funciona. E uma vez que funciona, eu delego a execução da estratégia. Poderia delegar para uma pessoa, para um trader. Eu escrevo num papel, toda vez que acontecer isso, você faz isso, toda vez que acontecer isso, você faz isso, toda vez que acontecer isso, você faz isso. No final do dia, isso é um algoritmo. O algoritmo é um conjunto de Cs. Se acontecer, você faz isso, se acontecer, você faz isso. É basicamente isso. E aí a gente prefere um algoritmo do que uma pessoa, porque, primeiro, é muito mais barato. Não preciso pagar o salário para um trader. E o segundo ponto, é muito mais seguro. Pessoal, a gente tem a tendência de desconfiar
de tecnologia, de algoritmo. A gente nunca se sente sem. Isso é natural do ser humano. A gente confia em seres humanos. Só que a verdade é que o valor de um fundo como o nosso não está no algoritmo em si, não está na execução. O algoritmo é um conjunto de Cs, e aí o valor do negócio está no se aconteceu o quê? Você faz o quê? Isso é a estratégia do fundo. Isso sai da cabeça das pessoas. A execução é só um trabalho de apertar um botão e isso a gente delega. Faz sentido? Tem uma pergunta aqui. Pedro, como é o processo de atualização do algoritmo? Nossa, essa é uma pergunta fantástica, cara. Tá, eu queria, Pedro, antes de você entrar nessa pergunta, eu queria que você falasse um pouco assim, quais são os algoritmos da estratégia, você meio que já falou, né? Mas assim, eu queria que você explicasse o que são os dados estruturais e os dados não estruturais, assim, de uma forma bem básica, assim, se você puder falar. E falar um pouco também das estratégias, né? Que a gente tem o Value Invest, que ele vai estar buscando a reversão à média. A gente tem a tendência, né? Buscar a tendência. Então, como é que funciona isso dentro do fundo também? Os modelos, né? E vocês mudam muito os modelos. E aí eu acho que entra na pergunta do Rômulo, né? Que é qual é o processo de atualização do algoritmo que seria desses modelos, né? Que vocês criam. Como é que seria isso? Tá, perfeito. Vamos lá. O nosso processo de criação de estratégias, ele é um processo dividido em algumas etapas. A gente funciona exatamente igual uma fábrica. Cada um está apertando uma porca nesse processo para maximizar a quantidade de estratégias que a gente cria. Eu já vou explicar por que isso é importante. Cai muito nesse negócio de atualização dos modelos. Então, só eu vou desenhar esse processo para ficar um pouco mais claro para vocês. Mas a ideia é o seguinte: a primeira parte do processo é dados. Então, hoje a gente tem lá 6 cientistas de dados, e o único trabalho deles é juntar o máximo de dados possível e tratar essas bases, porque os dados são a nossa matéria-prima. E aí, até entrando no que você mencionou, Luiz, você tem regra geral, 2 tipos de dados, 2 categorias de dados que você pode usar. A primeira delas é dados estruturados. São dados estruturados. Dados estruturados é qualquer coisa que você intuitivamente consegue enxergar numa planilha. Então, preço, o balanço de uma empresa, o volume de negociação, a constituição do book de oferta em determinado momento. São todas bases de dados que a gente consegue comprar de alguém e você tem essa informação para montar a estratégia em si. E você tem dados não estruturados. A verdade é que tudo ao nosso redor contém informação. E informação que você pode usar para tentar ganhar dinheiro no mercado. Uma imagem de satélite que mostra que a florada de café não está tão boa esse ano e provavelmente quer dizer que a safra não vai vir tão forte, o que pode aumentar o preço do café. Ou você pode olhar a quantidade de navios saindo nos portos carregando petróleo, para saber qual que vai ser, quantos navios estão indo para determinado lugar, para tentar antecipar qual que é o estoque daquele lugar e como vai ser o preço do petróleo naquele lugar. Um tweet, o Trump falou alguma coisa, um Elon Musk falou alguma coisa, que é o dono da Tesla, né? São caras que... Barulho, né? São caras que, a verdade é assim, esses caras, eles têm o poder de mexer mercado. O Elon Musk é muito legal porque isso é uma estratégia real que foi usada lá fora. Você tinha uma gestora que criou um algoritmo que lê o sentimento de cada tweet do Elon Musk especificamente. Porque o Elon Musk é um cara que, quem conhece um pouco da história dele, sabe que ele é um cara que vive para o trabalho dele. As empresas dele são o projeto de vida dele. Então, qual que foi a intuição dessa gestora? Falou assim, se você consegue detectar que o Elon Musk está mais negativo, está mais deprimido, isso pode ser um indício que a empresa não está indo tão bem. Porque tem uma correlação muito grande dele com a empresa dele. Ou agora, se você vê que ele está todo animado, tá? O negócio está feliz da vida ali, os tweets dele são super positivos, e vai sair um resultado trimestral da empresa dele na semana que vem, provavelmente esse resultado que vai sair é um bom resultado. Ele está enxergando por debaixo do capô da empresa. Então, a verdade é que você tem várias fontes que você pode usar para tirar informações que são relevantes para o mercado. Essas fontes que você não consegue enxergar de certa forma planilhadas, você vai comprar de alguém, por exemplo, um tweet, isso são dados não estruturados. Imagem de satélite, reconhecimento facial, reconhecimento de timbre de voz, para saber se um cara está mentindo ou não. Cara, isso é uma coisa que o pessoal lá fora já está usando
a torta e a direita. Aqui no Brasil ainda é uma coisa um pouco mais... Está engatinhando. Mas a verdade é que tudo isso é informação que dá para ser usada no mercado. Faz sentido? Sim, então, muito. Essa é a primeira etapa do nosso processo. É a tratamento e aquisição de base de dados. Segunda etapa é a etapa do gestor. É a criação de hipótese. A verdade é que o gestor tem 2 trabalhos. A primeira delas é criar essas estratégias de investimento. A segunda delas é olhar se aquelas estratégias que estão rodando dentro do fundo já continuam atualizadas. E no caso aí, Pedro, a gente está falando do Laranjeiras, do Jorge, do Christian, o Dimas. Hoje a gente tem uma equipe de 11 gestores que fazem essa etapa de criação de hipótese e eles fazem uma outra etapa, que é a terceira, que é o teste da hipótese. Agora tem um ponto interessante. O gestor que cria, ele nunca testa a ideia dele. Eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. Então, o gestor que cria, ele está sendo remunerado para colocar um modelo bom dentro do fundo. O gestor que testa, ele está sendo remunerado para derrubar o modelo daquele cara. Então, só vai entrar para dentro do fundo. Normalmente, é um grupo de 2 ou 3 gestores que faz essa parte de teste. Só vai entrar para dentro do fundo se 3 caras muito crânios não conseguiram achar nenhum tipo de problema nessa estratégia. Aí ele vai para a etapa final, que é a etapa dos programadores. É um ponto interessante, né? O pessoal fala fundo quantitativo. A imagem que as pessoas têm na cabeça é um bando de programador fazendo programinhas. E a verdade é que o programador ele entra só no final. O trabalho dele é transformar a equação matemática que o gestor encontrou. No final é isso, é uma equação que explica o mercado. Em um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele entra executando. Faz sentido? Esse é o nosso processo, a forma como nós estamos estruturados hoje. E aí, eu não esqueci da pergunta da atualização dos modelos, mas eu queria falar primeiro essa estrutura para falar o seguinte. Qualquer estratégia de qualquer gestor, e aí, quant ou não, qualquer um, ele ganha dinheiro, qualquer gestor ganha dinheiro comprando um ativo barato e vendendo ele caro. Essa é a fórmula para ganhar dinheiro no mercado. Isso é uma ineficiência de mercado. Se você pegar um ativo que está mal precificado, isso é porque o mercado não foi eficiente para corrigir esse preço e se ele fosse, você jamais conseguiria ganhar dinheiro, nunca conseguiria bater o mercado. A verdade é que o mercado está cheio de ineficiências. E é isso que cada estratégia de cada gestor explora. Agora, é muita inocência da nossa parte achar que uma ineficiência que está lá hoje vai continuar lá para sempre. Não vai. Da mesma forma que a gente encontrou essa ineficiência, outras pessoas vão encontrar. Vão começar a explorar e ela tende a sumir em algum momento. Então, muito mais importante que uma estratégia ou outra que está dentro do fundo hoje, pode estar ganhando rios de dinheiro, é a nossa capacidade de identificar novas ineficiências, colocar elas dentro do fundo e eu vou desligando o que vai deixando de funcionar, porque todas vão parar de funcionar uma hora. Esse processo é o que garante a consistência de resultado do fundo ao longo dos anos. Então, se você pegar o Zara tem quase 9 anos de histórico, resultado acumulado 260 do CDI e o pior ano do fundo é 150 do CDI. É sempre quando o pessoal olha esse histórico, o pessoal vem me perguntar, Pedro, qual que é o modelo bom de vocês? Deve ter um modelo lá que é o modelo ganhador de dinheiro. E aí a minha resposta parece que eu sou aquele comercial fugindo da pergunta, né? Estou sabonetando ali. Mas a verdade é que não é um modelo. O fundo ele muda a cada ano, né? Se você tirar uma foto dele hoje e tirar uma foto dele no ano passado, você vai ver que é um fundo praticamente diferente. Porque não dá para achar que o mercado esse ano vai ser igual ao mercado do ano passado, que vai ser igual ao mercado do ano retrasado. Tem uma frase que a gente gosta muito que é assim, a história não se repete, mas ela rima. Então, tem valor eu olhar situações parecidas com a que a gente vive agora no passado para saber como o mercado reage em determinada situação. Tem valor aí. Não dá para achar que vai ser igual, mas você consegue ter bons indícios aí e criar estratégias em cima disso. Faz sentido? Pedro, acho que fez bem sentido assim, mas eu queria que você entrasse agora. Quando a gente vai ver o histórico do Zara, né? A gente vê que ele anda de lado, né? Ele costuma andar de lado e do nada ele dá uma porrada, vamos falar, né? Ele normalmente quando tem mais volatilidade no mercado. Mas muita gente confunde também achando que é um fundo que só vai funcionar em períodos de grande volatilidade, né? E não é bem assim, né? Você poderia explicar isso também?
Vamos lá. Eu vou explicar, então, as duas estratégias, a intuição por trás das duas estratégias que a gente tem, e aí eu falo, mas perfeito. Perfeito. O Zara, ele parece uma escadinha mesmo. Se eu olhar o gráfico, vocês vão ver. Mas eu já vou explicar por quê. A gente tem, basicamente, duas estratégias na casa, e essas estratégias são reflexo da forma como a gente enxerga o mercado. A gente enxerga que existem dois regimes possíveis para o mercado financeiro. E só dois. Um deles é quando os investidores estão racionais. Eles estão olhando o fundamento. Eles estão olhando se o preço faz sentido para aquele determinado ativo. Operando usando a lógica. E aí você tem um outro regime, que é quando a lógica vai para o espaço. O cara é dominado pela emoção. Agora o coronavírus é um bom exemplo disso. Acho que todo mundo aí ouviu que a bolsa está barata. Uma coisa que os últimos meses, a coisa que eu mais ouvi é isso. E aí o interessante é o seguinte, se você vai olhar os valuations, tá tudo mega descontado, é verdade. Aí você fala, vou comprar a bolsa. Você vai lá, compra a bolsa, no dia seguinte ela cai 20% na sua cabeça. Por que isso acontece? Porque nesse momento específico, as pessoas param de olhar o fundamento. O mercado foi dominado por um pânico generalizado, e aí as pessoas começam a vender porque o preço está caindo. E aí, quanto mais o preço cai, mais as pessoas entram em pânico, mais elas saem, mais elas vendem aquele ativo, que reforça o movimento de queda nos preços. E a mesma coisa acontece no oposto, em momentos de euforia. Às vezes você tem momentos em que um ativo começa a se valorizar, e aí o fato dele estar se valorizando atrai mais investidores, que vão entrar nesse ativo e vão reforçar o movimento de valorização. Isso vira um efeito manada e o preço começa a subir, e os valuations vão ficando cada vez mais esticados. Mas ninguém está olhando para isso. Ninguém liga que o valuation está esticado. Contanto que o preço continue a subir, não tem problema nenhum. Então, você tem esses dois regimes. Um que é quando as pessoas estão olhando os fundamentos de fato, e o segundo regime é a emoção. O pessoal para de olhar fundamento e é dominado por pânico ou euforia. O Zaratustra e o Darius, que são dois fundos da casa que seguem a mesma estratégia, o Zaratustra é só um pouquinho mais agressivo que o Darius, eles foram desenhados para ganhar dinheiro nesses momentos de emoção. Então, um jeito fácil de entender o fundo é pensar num grande radar. Um radar que está monitorando ativos no mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio e commodities. E ele está buscando indícios. Ô Pedro, só um ponto. São quantos países hoje que vocês monitoram? Quantos continentes, países? Cara, eu posso te falar... Eu não consigo te dar esse número exato. Agora, eu posso te falar, a gente opera em 9 bolsas. Dessas 9 bolsas, deve ter mais ou menos uns 45 países. Tá? Uhum. Eu posso... Um a mais, um a menos aí, mas o número, a ordem de grandeza é isso. E não só bolsa, né? Juros também, né? Juros, câmbio e commodities. A gente opera as 4 classes de ativo líquido. E aí o Zara, ele é um radar monitorando cada um desses mercados, buscando indícios de que determinado mercado vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E aí ele é rápido para montar uma posição, surfa esse movimento e depois ele sai. E aí, essa ideia da escadinha, que você reparou, é brilhante. Porque se você parar para pensar, a maior parte do tempo, os investidores estão racionais e não irracionais. Então, a maior parte do tempo, o fundo está tentando achar alguma coisa, só que ele não acha. Ele vai andando de lado. Até quando ele acha. E aí, quando ele acha, ele mais do que compensa todo o período que ele andou de lado. Tem um cliente nosso, eu sempre menciono, tem um cliente nosso que uma vez ele me ligou, a gente estava conversando, e ele deu 2 prêmios para o Zara. Segundo ele, o primeiro prêmio é o nome mais esquisito da indústria. Essa eu nem discuti. Beleza, Zaratustra. O segundo deles, ele falou, é o fundo mais chato da indústria. É uma das estratégias mais chatas, porque ele falou, cara, o ano tem 252 dias úteis. 245 dias o cliente está puto, porque ele está andando de lado. Mas 7 dias no ano ele anda, e aí você está mais do que feliz de estar no fundo. E ainda, normalmente, é um desses momentos que você mais precisa. Por exemplo, esse ano aconteceu bem no coronavírus. Então, essa talvez seja a principal característica do Zaratustra e do Darius. Do outro lado, a gente tem o Sigma. O Sigma é um fundo que foi feito para ganhar dinheiro na racionalidade. Uma coisa que eu sempre falo, eu preciso pensar numa forma mais fácil, porque falar que ele ganha dinheiro na racionalidade parece uma coisa meio esotérica, né? O fundo ganha dinheiro na racionalidade. É um fundo que ganha dinheiro, ele opera fundamentos. Então, ele ganha dinheiro quando as pessoas estão olhando fundamentos.
Então, a grande ideia dele é usar poder computacional para processar uma quantidade de informação que uma pessoa de cabeça, um gestor de cabeça, jamais conseguiria processar. Vou até fazer uma brincadeira. Luiz, se coloca num lugar de um gestor macro. Um gestor qualquer, né? Um gestor tradicional. Quantos ativos você conseguiria acompanhar de perto? Né? Você precisa acompanhar esse ativo todo dia e ser um especialista nele. Quantos dá, mais ou menos? Eu acho que mais de 12, acho que você já enlouquece. Normalmente o pessoal fala mais ou menos por aí, 10, 20. Teve uma pessoa uma vez que falou 50. Inteligente, mas, pô, beleza. A ideia do Sigma, ele usa nosso poder computacional para processar de perto, acompanhar de perto mais ou menos 5.000 ativos ao redor do mundo inteiro. Todos os dias. No final, assim, a receita de bolo dele eu estou tentando achar as oportunidades, só que em vez de usar a pá, voltando naquela ideia lá do início, eu estou tentando usar o nosso poder computacional para isso. Então, ele tem 2 etapas na hora de montar a carteira. Primeira etapa é olhar mercados ao redor do mundo inteiro e ver em quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. Então, ele vai olhar indicadores econômicos de cada um dos lugares, atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Segunda etapa é definir que ativos de fato ele vai ter na carteira. Então, por exemplo, se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, quais ações da bolsa brasileira? Ele vai pegar a lista de todas as ações, olha indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribui um peso para cada um, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Ele vai usar essa mesma receita de bolo para todos os mercados que ele está ao redor do mundo inteiro. Bolsa brasileira, americana, japonesa, commodities, juros, moedas e por aí vai. E aí, Pedro, por isso que também você acaba tendo a estratégia completa da casa, né? Se você tem seu portfólio, o Zara, e você tem o Sigma, né? Explica também essa combinação, né? Os dois juntos no portfólio, o que é que eles fazem, o poder deles no portfólio, né? Fechado. A intuição deles, na verdade, é simples. A gente enxerga esses dois regimes, ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Então, o que a gente queria fazer como gestor era oferecer um portfólio que, independente do que estivesse acontecendo, em tese, você sempre vai ter um dos fundos despontando. E aí, uma coisa que a gente percebeu, nós que criamos nossas estratégias, e a gente percebeu que nem nós mesmos conseguimos prever quando uma vai bem ou quando a outra vai bem. A gente só consegue ver olhando no retrovisor. Por exemplo, no coronavírus, a gente teve a crise do coronavírus, nesse momento o Zaratustra é o que tende a despontar mais. Isso já é o esperado, e é o que aconteceu. Então, como a gente não consegue prever, a gente não consegue fazer o timing de quando um vai ganhar, o outro vai ganhar. Se a gente conseguisse, a gente colocava nos modelos e ganhava o tempo inteiro. Né? Se eu incorporaria isso no parâmetro dos modelos e a gente ia ganhar 100% do tempo. Como não dá, o que a gente faz? E aí eu falo pelos sócios e pelos nossos familiares. A gente sempre faz uma composição das duas estratégias. A ideia é assim, você tem um portfólio com a junção das duas estratégias, e aí não interessa muito o que está acontecendo, você sempre pelo menos vai ter um dos fundos puxando bastante o resultado, você tem um resultado muito mais consistente ao longo do tempo. Legal. E Pedro, só aproveitando o gancho aqui, a gente lançou um fundo de previdência no começo desse ano, que já é a junção das duas estratégias. Então, você consegue fazer isso via fundos normais, que são os fundos que estão disponíveis nas plataformas, e você consegue fazer isso também na parte de previdência, já direto em um fundo só. Ele já esse mesmo fundo já inclui as duas estratégias dentro dele. Muito bom. E Pedro, eu queria que você falasse também, o fundo ele passou quase um ano fechado, o Zara, né? A gente estava tendo acesso aí ao Darius, que é 2/3 ou é 1/3 da vol, né? 2/3. 2/3, né? E aí a gente viu um ano fechado, vocês reabriram agora. Vocês têm um capacity, um limite que o modelo vai funcionar bem ou não? Por que vocês fecham? Por que essas janelas de abertura e de fechamento? E o mercado brasileiro ele é bem menos líquido que em outros países, né? Eu queria saber se vocês começaram um fundo só no Brasil, testando só aqui, depois vocês foram para lá fora, porque viram que precisavam de mais liquidez, ou como é que foi feita essa transição também, né? Para vocês saírem do Brasil e investirem lá fora. Boa, vamos lá então. Começando então pela pergunta da capacity, só para vocês, já vou tentar atacar as duas perguntas de uma vez. Se vocês pegarem o Zaratustra e o Darius, 50% do risco deles
em ativos lá fora e 50% do risco deles em ativo aqui dentro. O Sigma, por outro lado, 75% do risco está lá fora e só 25% aqui no Brasil. Em termos, o mercado brasileiro, de fato, ele é bem menos líquido que lá fora. Só que os dois fundos, eles têm um pedaço bem grande lá fora, o que faz com que a capacity deles seja... A capacity, para quem está ouvindo a gente, se não está familiarizado, é a quantidade de dinheiro que eu consigo ter dentro do fundo sem prejudicar a performance dele. A gente tem que... Não posso colocar mais dinheiro dentro do fundo e o resultado dele vai caindo. Então, a ideia é... os fundos têm essa limitação. Só que a capacity deles é bem maior do que a gente tem hoje. Inclusive, hoje a gente tem um problema bom, que a capacity cresce talvez mais rápido do que a nossa própria captação. Então, hoje, só para você dar uma ideia, a estratégia do Zaratustra e do Darius, hoje a capacity deles é mais ou menos de 6 a 7 bi de reais. A estratégia total está com 1,5 bi. Do outro lado, o Sigma é um fundo que opera fundamento. E fundamento, ele demora um tempo para maturar. Então, o fundo tende, quando o mercado está normal, eu falo isso porque o mercado não está normal agora, então ele está se mexendo bem mais. Mas quando o mercado está normal, ele tende a se mexer mais ou menos uma vez por mês. Ele se mexe pouco e muito disso está lá fora. Então, a capacity dele é bem maior. Hoje a gente estima alguma coisa como uns 30 bi de reais. Aí você pode me perguntar, por que a gente fecha? Por que a gente fechou? Por que o Zara fica fechado a maior parte do tempo? O Zara é um fundo que tem um histórico muito grande. Ele tem essa característica de ele anda de lado e de repente ele dá uma porrada. Quando ele dá essa porrada, as plataformas normalmente tem você consegue ranquear a rentabilidade 12 meses lá, né? Quando ele dá porrada, normalmente ele fica lá em cima. E aí a verdade é que tem muita gente que usa as plataformas sem o serviço de assessoria. Então o cara não entende, ele entra lá, fala, pô, deixa eu ranquear por 12 meses, pô, tem um nome esquisito aqui em cima, Zaratustra. O cara entra, coloca o dinheiro e ele não sabe onde ele está entrando. Como eu falei para vocês, o Zara tem esse perfil chato. Ele anda de lado durante muito tempo até ele dar uma porrada. Então, esse cara que entrou sem saber disso, sem saber o que a gente está fazendo de fato ali, esse cara vai sair. Então, esse mecanismo de abertura e fechamento é uma forma que a gente tem de tentar blindar o fundo contra um passivo que não entende direito o fundo e tende a sair e provavelmente vai até perder dinheiro com o fundo, porque eles vão sair no momento, normalmente assim, o fundo deu uma porrada e aí ele começa a andar, cai um pouquinho ali, não sei o que, o cara enche o saco, sai, aí o fundo dá outra porrada na cara dele. Então, isso é uma forma que a gente tem de dimensionando isso, fazendo aberturas e fechamentos pontuais. E Pedro, tem uma curiosidade, você olhando o gráfico do Zara também, você vê que no Joesley Day, o fundo meio que apanhou, né? Você poderia também explicar o que aconteceu no Joesley Day, por exemplo? Claro, vamos lá. Como eu falei, né, o fundo está buscando esses momentos de emoção ou euforia no mercado. No Joesley, recapitulando aqui, até em 2017, a Dilma tinha saído, o Temer era presidente, e a gente estava vivendo talvez um momento de maior euforia do mercado brasileiro dos últimos anos. Porque o Temer estava passando várias reformas, tinha passado a reforma de teto de gastos, a reforma da Previdência estava para sair ali dali uma semana. Então, tinha uma euforia, um otimismo gigante nos ativos brasileiros e a gente vinha surfando esse movimento. Zara é um fundo de vol 15, é um fundo com posições grandes, ele vinha ganhando dinheiro nessa movimentação otimista do mercado. Inclusive, ele estava, era maio e a gente já estava mais 14 no ano. O fundo estava brilhante para a gente até aquele momento. E aí, à noite, quando o mercado fechou no dia 17, o mercado estava fechado, 8 horas da noite. Com o mercado fechado, saiu uma matéria, e eu lembro até hoje a manchete. Era em operação controlada da Polícia Federal, Temer é gravado oferecendo propina, sei lá o quê, mas em operação controlada da Polícia Federal. Eu lembro que quando eu ouvi isso, a imagem que ficou na minha cabeça era tipo aquelas cenas de filme do FBI, sabe? Uma van preta na porta com os caras lá dentro ouvindo, assim. Aí a gente descobriu como não tinha saído áudio ainda, né? O áudio saiu no dia seguinte, aí todo mundo descobriu que aquele áudio era meio, não dizia muita coisa, não era o que aquela manchete estava falando, e a impressão que aquela manchete deu. Então, quando saiu essa notícia, o mercado saiu do extremo otimismo
para o extremo pessimismo, porque com aquilo lá, podia ser que o Temer saísse no dia seguinte, fosse preso, saísse no dia seguinte, e todas as reformas iam por água abaixo. Então, o mercado saiu do otimismo, foi para o pessimismo no overnight. Isso aconteceu numa noite. Então, quando o mercado abriu no dia seguinte, já tinha um gap gigante de preços. Né? Um ativo dormiu valendo 100, acordou no dia seguinte valendo 50. E toda a velocidade que o fundo tem em trocar a mão, inverter, foi para o espaço. Não tinha como, né? O mercado já abriu com um gap gigante nos preços, e aí o fundo sofreu como um fundo com vol alta, né? Um fundo de vol 15, posições grandes, ele sofreu como um fundo de vol 15. Mas eu acho que vale a pena mencionar um ponto, né? Um fundo como o nosso, um fundo que segue esse processo de investimento, um fundo sistemático, ele tende a ir evoluindo ao longo do tempo. Isso, a primeira informação, e aí já voltando até para aquela pergunta da atualização dos modelos foi fantástica, porque aquilo lá pega justamente o core do que a gente faz. Legal. O primeiro ponto é o seguinte. Eu queria até voltar para ele, tá? É a vida útil de um modelo, né? Também. Já te respondo essa. Mas um ponto interessante é que o modelo ele enxerga é tudo em termos de probabilidade. Então, a probabilidade de um evento como o Joesley, estatística, na verdade, a gente nunca tinha tido nenhum movimento tão parecido, tão forte, em tão pouco tempo na história dos ativos brasileiros. Não tinha nada parecido. Então, o modelo ele enxerga aquilo como estatisticamente improvável. A probabilidade daquilo acontecer é muito baixa. No dia seguinte, aquilo está na amostra. Aquele dado ele é concreto e já está lá. Então, o modelo atribui uma probabilidade agora muito maior. Já no dia seguinte, porque ele vai incorporando, quanto mais dados eu tenho, ele vai incorporando esses dados, mais precisa é a visão do comportamento de determinado ativo que o modelo tem. Então, ele vai ficando mais preciso para surfar as movimentações daquele determinado ativo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a gente precisava criar um modelo que salvasse o fundo quando o mercado estivesse fechado. Né? E aí, a primeira coisa que a gente pensou foi o seguinte, o mercado fechado no Brasil, você tem mercado aberto em algum outro lugar. Isso faz sentido. Isso foi um catalisador, na época o Zara só operava Brasil. Porque esse é um fundo que não basta você abrir uma conta numa corretora lá fora e sair operando. Você precisa de uma infraestrutura, né? Você precisa emitir ordem numa latência decente. Você precisa receber dado em real time. Isso é muito caro de fazer. Então, naquela época a gente não tinha. Passando o Joesley, ele falou, a primeira coisa que a gente precisa fazer é montar a infraestrutura para operar lá fora no Zara. É um fundo que depende de velocidade. A gente fez isso 3 meses depois. Curiosamente, isso que a gente fez por causa do Joesley foi o que salvou a gente no coronavírus. Porque no coronavírus, não sei se vocês lembram, mas o vírus começou a causar impacto real nos mercados durante o carnaval. E o carnaval, o mercado brasileiro estava fechado. Só que, como o Zara opera lá fora, na segunda-feira de carnaval, ele estava zerando as posições lá, a gente reagiu muito mais rápido, que fez com que o fundo surfasse muito bem nesse momento que a gente passou. E aí, só para complementar, não quero me estender muito aqui, mas teve mais uma outra mudança muito importante. A gente criou um modelo específico para quando o mercado brasileiro não está aberto, nem aqui dentro, nem lá fora. A gente precisava de um modelo que defendesse o fundo nessa situação. E aí, a gente criou um modelo de opções de dólar, não vou entrar muito em detalhe, senão vai ficar muito técnico, mas é um modelo que fica comprado em volatilidade, basicamente. Quanto mais posicionado o fundo está, mais comprado em volatilidade ele está também. E esse foi o modelo que fez com que a gente fosse tão bem na crise dos caminhoneiros. O fundo deu 15% para cima em 10 dias na crise dos caminhoneiros. E o que aconteceu foi, ele surfou toda essa movimentação no dólar, só que no pico do preço do dólar, o Banco Central anunciou a maior intervenção da história no preço do dólar. E aí, o preço caiu e a gente ia entregar praticamente tudo que a gente tinha ganho. Só que quando ele fez isso, esse modelo de hedge, esse modelo de volatilidade, a volatilidade explodiu e a gente defendeu a carteira e não entregou praticamente nada. Então, assim, o fundo, de fato, quando a gente fala isso, parece papo de comercial, né? Mas a verdade é que ele realmente vai evoluindo conforme o tempo vai passando. Quanto mais tempo ele tem, mais sofisticado em termos de proteção e em termos de operação ele vai ficando ao longo do tempo. Excelente, Pedro. E Pedro, acho que você meio que já falou disso, mas eu queria voltar. Como é que vocês conseguem unir
dados, inteligência artificial, estatística, backtest, tudo isso em um único modelo. Aí eu queria voltar para a primeira pergunta da live, que não são só robôs, são pessoas que estão por trás disso, né? E você falasse das pessoas que estão no fundo também, né? E como vocês conseguem unir toda essa quantidade de dados e o fundo ir tão bem. Beleza, vamos lá. A ideia, até a gente colocou uma página nova no nosso site faz mais ou menos umas 3 semanas, se eu não me engano, que a nossa equipe, a verdade é que ela é bem diferente do padrão do mercado. A gente tem muitos matemáticos, estatísticos, pessoal com um background acadêmico muito forte, PhD. Eu sou o único administrador. O pessoal é todo mundo engenheiro com alguma especialização em matemática ou estatística. Até essa página nova que a gente colocou no site a gente somou a quantidade de medalhas de Olimpíada de Matemática que tem a equipe. Tem acho que 40 e tantas lá, e eu posso garantir, é tudo do pessoal de gestão, não tem nada que vem da parte comercial. Isso. Então é um pessoal bem nerd mesmo. E aí, a gente tem 3 tipos de perfis na equipe de gestão. Um dos perfis é esse pessoal de Olimpíada de Matemática. São matemáticos que, quando eles enxergam um problema, esse problema é uma função de mercado e eles vão derivando aquele problema até eles chegarem em alguma fórmula matemática que resolva aquilo. É uma abordagem puramente matemática. Você tem um outro perfil, eu falei são 3 perfis, o outro perfil é o perfil do... A gente tem vários caras que seguem esse perfil matemático lá. Então, talvez eu vou dar um exemplo do Glauber, que hoje é o cara que mais tem esse perfil na empresa. Ele é formado no ITA, summa cum laude. Eu nem sabia o que era essa expressão. Summa cum laude é quando você forma com honras máximas. E ele tem 15 medalhas de Olimpíada de Matemática. Ele tem uma abordagem puramente matemática quando ele ataca algum problema. O Dimas, por outro lado, e aí ele tem alguns caras embaixo dele que também tem uma abordagem assim, ele é acadêmico. Ele passa, se você entrar na empresa, qualquer dia, um dia normal que a gente não esteja de quarentena, você vai ver que ele vai estar em algum lugar lendo algum paper ou lendo algum livro. Ele fica vendo pesquisas que as universidades lá fora divulgam, ou os próprios fundos lá fora que também divulgam muita coisa, e ele fica lendo o dia inteiro o que esse pessoal está fazendo para ver se a gente consegue pegar alguma ideia e implementar nas nossas estratégias. E você tem o terceiro perfil, que é um pessoal de mercado. O Christian e o Jorge Laranjeira, são 2 caras, são 2 sócios fundadores da empresa. O pessoal que passou 20 anos trabalhando em mesa de tesouraria de bancos gringos, fazendo precificação de derivativo. Então, Jorge trabalhou em São Paulo, trabalhou em Nova York, trabalhou na Suíça. E aí, esse é um pessoal que tem um background de mercado. Né? Quando eu falei que um gestor cria uma ideia e outros 2 ou 3 testam, a célula que faz esse teste, normalmente o que a gente tenta fazer é um de cada perfil. Porque, por exemplo, o Glauber criou uma ideia que ele veio das equações dele lá e aí ele chegou em alguma estratégia para algum ativo. E aí o Christian vem e fala, cara, esse ativo, é muito legal a forma que você montou, mas esse ativo não tem liquidez no mercado. Tem algum tipo de problema de mercado que faz com que essa estratégia talvez não funcione. Então, normalmente, o que a gente tem sempre, cada estratégia que sai, ela passa por esses 3 crivos. Né? E aí, se passou desses 3 crivos e ninguém achou nenhum problema, ela vai ser implementada dentro do fundo. E como é que vocês definem a distribuição do portfólio, Pedro? Ela usa alguma teoria de Markowitz, algo parecido com isso? Como é que é feita esse alfa, né? Cada fundo tem técnicas de otimização diferentes que estão lá. Né? A verdade é que, vou dar, por exemplo, o Sigma, por exemplo, ele é um fundo que está montado, a espinha dorsal dele, agora eu vou entrar numa coisa um pouco mais técnica, tá, pessoal? Se ficar alguma dúvida, vocês me falam. Mas a espinha dorsal dele é uma teoria, ficou muito famosa com o Ray Dalio, né? É a espinha dorsal do fundo All Weather, do Ray Dalio, que é a paridade de risco. A ideia é você atribuir uma contribuição de risco muito parecida, aliás, a mesma contribuição de risco para todos os vetores de risco que você tem no fundo. Eu sei que eu falei um negócio mega complicado agora, mas basicamente eu estou tentando dar a mesma, vou dar um exemplo simples, né? Imagina que você tem bolsa e juros, um título público pré-fixado e o índice Bovespa.
o Ibovespa é muito mais volátil que os juros. Então, se você colocar R$50 em um, R$50 em outro, o risco da sua carteira ele está dominado pela parte de bolsa, porque a volatilidade é muito maior. Na paridade de risco, você vai colocar bem menos bolsa, muito mais juros, para depender igualmente dos dois. E aí ele vai fazer isso não só para 2 ativos, mas ele vai fazer isso para todos os ativos que estão dentro da carteira dele. São 100 ativos que estão dentro da carteira, ele vai equiparar em termos de risco. Do outro lado, o Zara, ele tem ele tem um modelo de alocação dele que faz uma otimização, levando em consideração gente, desculpa, essa pergunta ela é mais técnica, eu preciso usar termos um pouco mais técnicos. Ele usa a correlação de cada um dos ativos que estão na carteira e ele atribui o tamanho de cada posição inversamente proporcional à correlação dela. Então, se, por exemplo, você tem 2 ativos correlacionados, a proporção vai cair. Eles vão ter uma posição menor porque eles estão mais ou menos para o mesmo lado. Se tem 2 ativos descorrelacionados, ele vai colocar muito mais o ativo que está descorrelacionado, porque ele protege a carteira de certa forma. Faz sentido? Desculpa, agora eu estou só ouvindo grilo aqui, porque agora talvez eu tenha ido para uma parte técnica demais. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Opa, minha conexão ficou um pouco lenta agora no final, Pedro. Mas a gente está ouvindo sim. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo bem, sim. E Pedro, eu queria que você falasse um mercado. Eu acho que vocês pensam muito no futuro, né? Vocês pensam no fundo daqui a 10 anos, né? E como é que vocês estão enxergando hoje, daqui a 10 anos, o fundo ou o mercado brasileiro? Como é que vocês estão se preparando para estar daqui a 10 anos? Fechado. No final, assim, o trabalho de gestão 10 anos atrás, hoje e daqui a 10 anos, é encontrar essas oportunidades, encontrar essas pepitas de ouro. O que a gente vê, isso é um ponto legal, tem um exemplo que a gente usa em algumas palestras que a gente vai. Todo mundo fala, a gente vive num mundo exponencial. E a verdade é que as pessoas falam isso, mas a gente não consegue conceber isso de fato. Porque é contra a natureza do ser humano pensar de forma exponencial. A gente foi feito, nosso cérebro foi programado para pensar tudo de forma linear. A gente sempre se programa pensando de forma linear. Então, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, né? Imagina vocês 10 anos atrás. Pensa aí, visualmente na sua cabeça, onde você estava 10 anos atrás. Só para ajudar na contextualização, 10 anos atrás, quem tinha grana estava com o primeiro iPhone na mão. Né? Os meros mortais, eles estavam com aquele iPhone, aquele celular da Nokia, que era indestrutível. Joga na parede, ele destrói a parede, jogando cobrinha. Não existia Waze. Você pegava um táxi, o cara tá com aquele mapa gigante na frente dele, procurando com o dedinho aonde é a rua que você vai. Se você chegasse para aquele antigo você, o você de hoje, voltasse no tempo e falasse para aquele antigo você de 10 anos atrás, que hoje você ia ter um foguete da SpaceX que decola, solta o que tem que soltar lá no espaço, volta de ré e pousa. Você ia ter inteligência artificial. Você ia conseguir fazer edição genética. Hoje a gente tem uma ferramenta chamada CRISPR, uma tecnologia chamada CRISPR, que é possível, se você quiser um filho de olho verde, a gente tem tecnologia para que o seu filho nasça de olho verde. Você consegue fazer edição genética já. Se você chegasse e falasse para essa pessoa de 10 anos atrás isso, provavelmente essa pessoa de 10 anos atrás ia olhar para sua cara e falar, você está completamente louco. Mas é isso que a gente tem hoje em dia já. Então, se você chegar... Isso é o poder do exponencial, né? A tecnologia ela vem acelerando a aceleração, né? A evolução dela vem acelerando a cada ano que passa. Então, daqui a 10 anos, só para dar uma ideia para vocês, o Rodrigo, que é um dos nossos sócios, ele passou uma temporada na Singularity University, que é uma universidade nos Estados Unidos, é a referência em termos de inovação para o mundo inteiro. E eles têm projeções ano a ano para os próximos anos, até 2060, se não me engano. E as projeções de 2030 são que a gente vai ter colonizado Marte. Isso não é a projeção nossa. Isso é a Singularity falando. A gente vai ter colonizado Marte, que a gente vai ter uma internet fechada para a inteligência artificial, o ser humano não tem acesso. Você vai conseguir manipular o tempo.
Você quer chuva, toma chuva. Você quer sol, toma sol. Isso, de novo, não é a gente, é a Singularity falando. E aí, o que a gente tenta fazer como empresa, né? Quando a gente nasceu, a gente queria, para continuar entregando, achando essas pepitas de ouro, a gente precisa se manter na frente da tecnologia. Então, por isso que a gente tem esses medalhistas de Olimpíada de Matemática e contratando sem parar. A gente fez uma conta, 90% do nosso lucro dos últimos 9 anos voltou para a própria infraestrutura de execução que a gente tem na gestora. Então, a gente está investindo muito em infraestrutura e tecnologia e nas pessoas. A gente está tentando trazer as pessoas mais brilhantes que a gente consegue encontrar para fazer parte do time de gestão. Essa, na nossa cabeça, é a melhor forma de se preparar para esse futuro. Pode não ser colonizar Marte daqui a 10 anos, mas ele é exponencial. Então, vai ser alguma coisa perto. A única forma da gente se precaver e continuar preparando a empresa para esse novo mundo é investindo muito pesado em tecnologia e pessoas. Senão, a gente não vai conseguir achar essas pepitas de ouro no mercado mais. Isso serve não só para a gente, mas para qualquer gestora. É uma corrida armamentista para ver quem vai conseguir entregar retorno. A gente tenta se colocar na frente dessa corrida. No final, esse é o pilar que sustenta tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Pedro, a gente está chegando no final. Tá muito boa a live. Por mim, a gente ficava mais 1 hora aqui. Mas eu queria que... Tem uma pergunta aqui do Fábio. Ele elogia o fundo. Pedro, acho fantástico o fundo, a percepção que tem. É que muito dificilmente algum dado, informação, passará despercebido pelos seus robôs. E além da velocidade, terá a precisão. Me fala como vocês compensam aquele dinossauro de mercado que já viveu todas as crises e está do outro lado da mesa operando com todo o background de mercado que ele tem. Você comparar hoje, como você falou, Pedro, lá nos Estados Unidos, vocês têm fundos que operam milissegundos, né? Eles conseguem isso. Como é que você vê hoje um Buffett, por exemplo, competindo com um fundo desse? Deu para me ouvir? Deu. Você vê o Buffett competindo com um fundo desse, por exemplo? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem aí ou está cortando do meu lado aqui? Estou ouvindo bem. Tá dando para ouvir, dá para ouvir. Tá ótimo, Pedro. Estou lhe ouvindo bem. Tá, beleza. Então, vamos lá. Na verdade, não é que a gente tem os nossos dinossauros de mercado. A gente chama eles de Christian e Jorge. Né? São dois caras que... É justamente esse gestor que tem muita experiência de mercado, passou os últimos 20 anos fazendo isso. Eles têm muita experiência e eles têm esse feeling. Agora, como eu falei para vocês, o que a gente faz é colocar uma camada a mais. Tem muito valor esses 20 anos que eles têm de mercado. Mas tem mais valor ainda se eu equipar esses 20 anos com 50 anos de histórico nos ativos brasileiros, mais históricos dos ativos em todos os lugares do mundo. Uma coisa não exclui a outra. A gente tem esses caras lá. A gente está tentando colocar um pouco a mais. Faz sentido? E aí tem um ponto legal, né? Você mencionou o Warren Buffett. O Warren Buffett, não me interpretem mal, eu sou um baita fã dele. Mas, se você pegar o resultado dele dos últimos anos, você vê que a geração de alfa dele em cima do S&P vem caindo ao longo do tempo. Porque não basta só uma pessoa brilhante. Você precisa usar... Tem uma analogia que a gente adora usar para isso, que é o seguinte. Se você pegar... O mercado é uma corrida de Fórmula 1. Você tem várias equipes, vários pilotos competindo. O trabalho de um gestor como nós é gerar alfa, ou seja, eu preciso gerar um retorno acima do mercado. Eu preciso terminar na metade da frente da corrida. Se eu conseguir terminar no pelotão da frente, eu gerei alfa. Se você pegar o melhor piloto da história, o Ayrton Senna, e colocar ele para correr com o pior cara da Fórmula 1 de hoje, só que o Ayrton Senna está correndo com a Lotus que ele corria na época, e o piloto está correndo com o carro atual, o Ayrton Senna não tem a menor chance. A nossa ideia é, o piloto é importante, é claro, como eu falei para vocês, o algoritmo ele é só um conjunto de Cs. Quem cria o se acontecer o que, você faz o que, são os gestores. O valor está no gestor. Mas a ferramenta que ele usa, o carro que ele usa também faz a diferença. Você pode pegar o cara mais brilhante da história, se ele está usando um Chevette velho para correr numa corrida de Fórmula 1, por mais brilhante que ele seja, por melhor que ele seja, ele não tem a menor chance de competir. Faz sentido? Muito. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui, do Marcos. Acho que você já falou um pouco, mas
Você consegue explicar as características do modelo do fundo que fez ir tão bem no mês de março? E já complementando, para finalizar, tem a do Rômulo. Como está mais ou menos a alocação da carteira do Zara hoje? Beleza, vou matar as duas numa tacada só. Eu vou falar exatamente o que os fundos fizeram. Começando pelo Sigma. O Sigma não foi feito para ganhar dinheiro nesses momentos que o mercado é dominado pela emoção. O que ele foi feito para fazer nesse momento? Se defender. Então, ele já vinha com um sinal a gente chama de sinal de take profit, que reduz o tamanho das exposições do fundo desde o final do ano passado. Ele já vinha com a posição reduzida. Quando começou a crise, ele enxuga as posições da carteira, ele diminui todas as posições. E aí, em português bem claro, ele bota a bunda na parede e espera o negócio passar. Ele é um fundo que se defende, ele entra em modo de defesa nesse momento de crise. Quando o mercado normaliza, ele tende a expandir as posições, que foi o que ele fez nesse último mês. Reexpandiu as posições e pegou toda a volta do mercado. Se defendeu bem e depois pegou a volta. O Zaratustra, por outro lado, ele tenta ganhar, o Zaratustra e o Darius, tenta ganhar dinheiro nesses momentos. Então, ele vinha surfando o bull market que a gente tinha até que a crise começou. Então, ele vinha com posições compradas em ações, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo inteiro, e posições aplicadas em juros, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo inteiro. Quando começou o coronavírus, no primeiro dia ele já diminuiu todas as posições de bolsa e começou a crescer a posição de dólar na carteira. E aí ele foi surfando, ele diminuiu todas as posições e a principal posição foi uma posição de dólar contra real. E aí ele pegou toda essa movimentação do dólar, o dólar está a 4, agora está quase 6, a gente surfou tudo isso. Isso e pegando distorções intradiárias, né? A verdade é que quando o mercado entra em emoção, os preços você começa a achar muitas distorções. Aí o fundo começa a surfar essas distorções e tentar se aproveitar para fazer essas arbitragens. Então foi isso. Meio que vocês também pegaram as distorções da bolsa aqui também. Com certeza. Com certeza. E Pedro, acho que tem espaço só para mais uma perguntinha que eu esqueci de fazer. Uhum. Como é que vocês veem a economia comportamental, né? Tem um modelo que vê isso também, no fundo? Eu diria, assim, qualquer estratégia, o mercado é feito de pessoas. Se a bolsa caiu 3% num dia, é porque os investidores tiraram o dinheiro da bolsa e colocaram em algum outro lugar. Qualquer movimentação de preço, ela tem uma raiz em um comportamento humano. Então, qualquer estratégia de qualquer gestor, de novo, não é só da gente. Se você cavar fundo o suficiente, você chega numa explicação comportamental. Daí, foi, na verdade, com essa cabeça que a gente pensou nesses dois regimes de mercado. No final do dia, o mercado é feito de pessoas e as pessoas têm padrões de comportamento. A gente tem vieses comportamentais. Faz sentido você tentar explorar esses vieses para tentar tirar alguma vantagem e ganhar dinheiro no mercado. Então, sim. E aí eu digo, não só a gente explora isso, qualquer estratégia de qualquer gestor para ganhar dinheiro, se você cavar, você vai achar uma explicação comportamental embaixo. Com certeza, com certeza. E, Pedro, para finalizar, eu queria qual é a mensagem aí que você tem para deixar para os nossos clientes, para o fundo, o que é que os nossos clientes podem esperar do fundo? Alguns aqui já são cotistas, né? O que é que você tem para deixar de mensagem final aí para a gente encerrar essa live? Bom, pessoal, o que eu acho que eu tenho para falar a gente tem contato com o pessoal da Veneza há um bom tempo. Eu posso falar para vocês estão em boas mãos. A ideia é, se vocês quiserem, falando dos fundos especificamente, se for fazer uma alocação, a gente recomenda sempre uma alocação conjunta, mas sigam o que o pessoal da Veneza fala para vocês, porque tem muita gente que eu vejo que tenta ir para o mercado. De novo, o mercado é uma corrida de Fórmula 1 e você está competindo com todo mundo. Cada um que compra, se você abrir o seu home broker e comprar uma ação, faz o exercício de pensar quem será que está do outro lado. O Zara é um fundo que emite de 20 a 30 mil ordens por dia. Então, se você abrir o home broker 5 vezes na sua vida, provavelmente você comprou uma coisa que a gente estava vendendo ou vendido alguma coisa que a gente estava comprando. Então, o mercado, assim, você tem muita gente munida de muita tecnologia, muita informação, que faz isso para viver. É quase que loucura você tentar ir no mercado competir de igual para igual sem nenhum tipo de suporte profissional. E aí, nesse caso, eu acho que vocês estão super bem servidos com o Luiz e a turma toda aí. Fechado?
Pedro, obrigado. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Tem um site, né, da Giant Steps, que eu acho que vale a pena vocês entrarem. Tem a parte lá do blog, vocês vão ter acesso a várias informações, né? Tem o Pedro fez uma coisa genial, que é com os livros, né, que vocês recomendam, né? Então, tem uma lista de livros lá para quem quer se aprofundar mais um pouco no assunto. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, mandem mensagem, procurem a gente, sigam a gente no Instagram também. O Giant Step tá no Instagram também, tá? Nós estamos lá, Veneza Investimentos, estamos no canal do YouTube. E qualquer dúvida, procurem a gente, falem com a gente pelo telefone celular, o número pessoal. A gente está à disposição de vocês sempre. E obrigado, pessoal. Uma boa noite. Pedro, muito obrigado aí pela sua presença. Foi muito bom. Pessoal, valeu pelo convite. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição aqui. Fechado? Pedro, valeu, muito obrigado aí pela disponibilidade. Agradeço demais aí em nome da Veneza. E conto com a gente também por aqui. Um abraço. Fechado, pessoal. Um abração. Até mais. Tchau. Um abraço.